Boa tarde aos alunos do curso de Administração Pública à Distância. Meu nome é Gisalda Figueiras, sou professora da Universidade Federal do Pará, UFPA, e trabalho na parte do ICSA, na aula de Economia. Caberá a mim, portanto, fazer o módulo de macroeconomia seguindo o livro do professor Luiz Fernando Reineck, como os alunos estão sabendo. Na primeira parte, nós vamos tratar das duas unidades da macroeconomia, cuja primeira unidade se trata basicamente da questão do pensamento econômico. A economia ela é uma disciplina importante na vida dos cidadãos em geral e dos seus estudiosos, dos alunos também, porque ela envolve toda uma relação com as demais atividades. A palavra economia, ela é uma palavra do grego oikos, quer dizer casa. E nomos veio da questão de ser norma e lei. Então, a economia está relacionada à administração, à gestão da sua própria casa ou mesmo da coisa pública. E daí a sua importância com todas as demais atividades, inclusive na questão econômica de uma região ou país. Então, a economia ela é definida como uma ciência social que estuda a maneira pela qual os homens decidem empregar os recursos escassos para produzir diferentes bens ou serviços. Isso quer dizer o quê? A importância da economia está justamente em averiguar o que ela vai produzir, como ela vai produzir, para quem produzir. São as questões básicas da economia. E a economia, como a gente se sabe, ela se divide em dois grandes ramos, micro e macroeconomia. A micro, os alunos já verificaram anteriormente com outra professora, a professora Larissa, e depois nós estamos vendo agora a sequência de macroeconomia. A macroeconomia, ela trata dos grandes agregados econômicos. E aí nós vamos estudar como é que a renda de um país, de uma região, ele é gerado. Entretanto, antes disso, faz-se necessário entender as escolas que regem o pensamento econômico, que são chamadas as escolas. Na primeira parte, então, da unidade 1, que nós vamos seguir, nós vamos verificar que as várias escolas macroeconômicas, e ela começa com a escola clássica e em seguida com a neoclássica, que é uma sequência da escola clássica. Depois, a gente verifica que vem o keynesianismo, e a síntese neoclássica. Finalmente, nós vamos ter o monetarismo, e os novos clássicos, que vão diferenciar dos clássicos e os neoclássicos. Depois temos os novos keynesianos e os pós-keynesianos. E ainda demais surge mais recentemente na sociedade contemporânea a questão das escolas com uma nova perspectiva, que são as institucionalistas. Por que da importância de se estudar os pensamentos econômicos, os grandes pensadores?